tudo bem com vocês? Estou aqui de novo, meu nome é Priscila, sou bióloga e escritora e hoje iremos conversar um pouquinho sobre gêneros literários. Eu achei que seria muito interessante a gente conversar, porque muitas das vezes, quando começamos a pensar em um livro, pensamos basicamente em qual gênero que iremos escrever. Porque o gênero literário não é uma regra, qual o caminho que você vai seguir. Eu cheguei a passar por essa parte achei um pouco complicado, mas eu acabei pensando, até que um momento eu parei e fiquei. Por que o gênero literário é a parte mais importante? Escolher o gênero literário. Na verdade, o ponto mais importante é qual o gênero literário que nós gostamos. Acaba que, de forma comercial, nos preocupamos mais em qual gênero literário que os outros mais se interessam. Ficamos muito presos em buscar os gêneros literários que estão vendendo mais. E os gêneros literários que mais vendem no momento são romances eróticos, ficção científica, fantasia. E o terror, que acaba ficando um pouquinho fora dessa questão, acaba tendo um bloqueio maior em escrever. Outros gêneros também acabam ficando mais complicados de se escrever. Literaturas mais poéticas, literaturas mais clássicas, tudo acaba ficando mais complicado porque o foco hoje é qual livro vende mais. Acabamos nos perdendo nesse ponto porque o mais importante não é qual livro vai se vender mais, mas qual livro mais temos interesse em parar para escrever. Porque como escritor, acabamos esquecendo que escrever o que nós gostamos é basicamente escrever o que nós gostaríamos de poder ler e que não conseguíamos ler. Nesse caminho eu segui essa proposta pensando que o que eu mais me interesso em ler, por que não poderia ser o gênero que eu mais tenho interesse? E acaba que comercialmente isso é um pouco complicado de entrar na nossa cabeça, porque sempre ficamos focados que realmente o dinheiro precisa entrar, a venda dos livros precisa ocorrer, e se a gente não vender o que atrai, realmente o dinheiro não vai entrar. Mas se a gente não escreve o que nós gostamos, também não vai entrar o dinheiro que vocês tanto estão visando, que é a venda desses livros, é o dinheiro proveniente da venda dos livros que vocês estão escrevendo, que estão trabalhando tanto, se esforçando, disponibilizando todo esse tempo importante da sua vida, deixando de fazer coisas para poder se empenhar nesse livro. Livro não é uma coisa fácil de se começar a escrever. Livro é algo que nós, quando temos a vontade, não vem só da vontade, vem da necessidade de terminar a história. Quantos escritores que vocês conhecem que começam uma literatura e não terminam esse livro? Quantos? Muitos. Então, por que é tão importante escrever o que nós gostamos de ler? Porque assim a gente não perde o interesse, não ocorre o desinteresse naquilo que a gente está escrevendo. Precisamos amar o que estamos fazendo. Isso que eu estou falando para vocês pode estar parecendo algo fácil de se compreender, mas não é, porque eu tive uma dificuldade muito grande por conta do gênero que eu estava escrevendo, porque o meu primeiro e o meu segundo livro são 2 livros de terror, suspense, o primeiro mais voltado para o lado policial. Acabei levando a descrição de algumas cenas no meu livro em primeira pessoa, ou seja, eu descrevia algumas cenas de assassinato em primeira pessoa de forma muito próxima, que o leitor, ao ler, vai se sentir poderia até se sentir um pouco incomodado por conta das descrições anatômicos, o que está acontecendo, o sofrimento, mas isso era importante por conta do primeiro e segundo livro para causar um conflito entre personagens, leitores, quem é o mocinho, quem é o vilão. Então existia uma proposta por trás disso. Porém eu senti incômodo, não por conta do que eu estava escrevendo, mas o que o leitor iria pensar de mim como escritora. Cheguei em um momento, numa certa paranoia, que eu imaginava que as pessoas iriam ler aquilo e iriam se confundir, achar que eu teria essa vontade de fazer o que eu estou escrevendo, que eu, como escritora, poderia sentir esses sentimentos. E eu fiquei, será que isso pode acontecer? Será que isso? E eu até conseguir me sentir à vontade em liberar o primeiro e o segundo livro, eu não me sentia tão à vontade. Até que um momento eu fui em um evento de livros, e nesse evento ia ter uma palestra de um escritor. O escritor
era até do Carnívora, e ele acabou falando, dando dicas de redes sociais e divulgação, e no final eu fui conversar com ele e expor exatamente isso que eu tô falando com vocês. E o conselho que ele me deu, eu posso dizer que eu sei que ele não sabe disso, mas o conselho mais importante que eu tive na minha vida foi o que ele falou pra mim. Simplesmente escreva o que você está pensando. Escreva. E depois que você escrever e colocar tudo aquilo no papel, você para, né? Porque todos nós sabemos que não publicamos o que escrevemos em primeira mão, obviamente. Então escreva tudo o que você pensa e depois relê 10, 20, 30, 50 vezes. Leia. Muitas das vezes o que estamos escrevendo na primeira vez não é exatamente o que você quer propor por aquele livro. Então você colocou tudo no papel e depois ocorre o filtro. O filtro do que você acha que é necessário ou não. Para você pode ser importante. Mas será que faz tanto sentido aquilo no livro para o entendimento da história? Ah, faz sentido. Então deixa aquilo no livro. Se não fizer sentido, então retira aquilo do livro. Então esse conselho que ele me deu foi interessante porque eu realmente me senti responsável, e todos nós somos responsáveis por tudo que fazemos, escrevemos, pelo que agimos, e eu achei que poderia não ser tão necessário o que eu estava escrevendo daquela forma, e mais à frente eu percebi que sim, existia uma importância e eu precisava ter coragem para enfrentar, deixar aquilo no papel, porque a história fazia sentido, a violência fazia sentido naquele momento, naquele trecho do que eu estava escrevendo, nas cenas que eu estava desenvolvendo. Fazia sentido o perfil psicológico do assassino que eu construí por tanto tempo. Existem regras? Não existem regras. Existem concepções. Existem razões, existem motivos pelo qual você está escrevendo aquilo. Existe importância pelo que você está escrevendo e pelo que todo o seu texto está sendo desenvolvido. Então, o mais importante não é você parar e se prender na regra. O que vão pensar de você? O que vão pensar de você não, já estão pensando de você tudo. Você não tem como controlar o que o outro vai pensar de você, mas você pode controlar o que você pensa de você e o que você pode construir em cima daquilo, porque escritor é diferente de um personagem. Nós, escritores, não temos nada a ver com a construção de um perfil psicológico que desenvolvemos em um texto. Não podemos se confundir, nem podemos pensar que o leitor vai imaginar isso. Até porque o leitor é muito inteligente. Ele sabe dividir o que é leitor, o que é o escritor, um personagem. Então, se a gente se prender numa história junto a regras, acabamos deixando de escrever e de demonstrar sentimentos tão importantes no nosso livro e de demonstrar e de poder vender a nossa obra pelo que nós escrevemos, pelo que nós visamos. Então, o mais importante não é parar para pensar na regra, não é parar para pensar em qual gênero mais vende, é pensar o que eu gostaria de ler, se aquilo que eu estou escrevendo eu gosto de ler, se aquilo me motiva. Então aquilo representa o seu trabalho. Então você é o seu trabalho. Se prender em regras é se moldar de um padrão que não é você. Saia do padrão. Escreva o que você gosta. Ah, mas eu quero escrever um livro erótico, mas é uma história, um romance tão bonito, tão intenso. Mas o que mais você vê hoje? Livros eróticos. E o que comercialmente você poderia pensar? Eu não posso escrever um livro erótico porque já está vendendo milhões e milhões de livros assim. Todos estão pensando iguais. Porém, não é o seu livro. O seu livro pode ser o diferencial. E você está perdendo a oportunidade de divulgar um trabalho que poderia ser um belo trabalho. Então escreva, não se prenda no que mais vende. Se prenda em produzir um conteúdo de qualidade. Busque os gêneros que são mais importantes. Eu sei que o terror não é... Já existe autores consagrados, Stephen King, André, diversos outros autores consagrados, mas se eu parar para pensar que já existem grandes escritores consagrados, eu não posso ser hipócrita em dizer que eu não pensei nisso, em por que eu vou escrever um gênero que eu sei que ninguém vai se interessar, mas eu me interesso. Então, se a gente ficar preso nisso, não existe produção, não existe
continuação. E isso é muito maluco, né? Porque a gente se baseia tanto no que o outro está fazendo e a gente deveria, na verdade, estar fazendo o contrário. Vocês acham que eu tô aqui fazendo vídeos porque eu sempre quis? Porque eu não posso fazer os meus vídeos de literatura com o meu jeitinho, com as minhas opiniões? Eu não sou técnica, eu não tenho como passar para vocês aulas complexas, mas eu posso dar os meus pontos de vista, as minhas opiniões, as minhas experiências de vida, e que muitas das vezes isso pode dar uma ajuda muito grande para você. Ou não. Um pode não dar ajuda, o outro vídeo pode te ajudar muito. E aqui é para isso. Trabalhar, construir um degrau, por mais um degrau, e continuar trabalhando. O que eu gostaria muito, e a mensagem que eu gostaria de passar é: não se prenda a regras. Sim, você tem que ter noção do que você está escrevendo. Obviamente, você não vai escrever algo fora da lei, vamos dizer assim. Eu não sei se existe algo assim, mas não se prenda e distribua isso no seu material literário. Tudo bem? Então é isso. Acho que foi tudo por hoje. Fiz um videozinho um pouquinho mais longo do que os outros vídeos. Estou gostando de gravar, estou empolgada. Torço então que todos vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para que vocês possam receber a notificação de novos vídeos. Um beijo a todos vocês. Tchau, tchau.